Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal no YouTube. Se você não me conhece, eu me chamo Daniel Latim. No vídeo de hoje eu vou te mostrar o processo de um desenho mais realista. Não é 100% realista, cheio de detalhes, mas é voltado mais para o realismo. E você vai ver como fazer esse desenho utilizando um processo de 3 etapas: início, melhoramento e acabamento e a finalização do trabalho. Vou te mostrar todos os passos importantes necessários para você fazer esse desenho mais realista e em preto e branco. Você vai ver todos os passos, todos os tons que eu vou utilizar e, o mais importante de tudo, 100% na prática, igual você está vendo. Então eu vou narrando o vídeo e te explicando cada detalhe para você entender qual etapa você deve fazer para conseguir um trabalho na sua arte muito mais assertivo. Então vamos para a prática. A primeira parte é a parte mais importante, é onde você vai começar a dar os primeiros passos no seu desenho e para isso você não pode usar um tom errado. Então o mais importante de tudo, se você não viu o vídeo anterior, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, pois ele é muito importante para você entender os tons que eu utilizo sempre que eu vou fazer um trabalho monocromático, seja ele em tons de cinza, em tons de amarelo, tons de azul, enfim. Você vai ter a base necessária para começar assistindo esse primeiro vídeo, para depois você continuar aqui. O link vai estar aqui na descrição, caso você queira continuar assistindo esse vídeo e depois voltar. Vamos então agora falar aqui de um ponto também muito importante. Antes de qualquer desenho, você deve saber fazer a transferência dele. De desenhos animados tem um processo de transferência e para desenhos realistas tem um outro tipo de processo de transferência. Caso você queira aprender mais profundamente os métodos que eu utilizo para cada tipo de desenho, para fazer um desenho animado, uma transferência de um desenho animado e a transferência para um desenho realista, eu vou deixar o link aqui na descrição para você obter mais informações. Feito esse disclaimer, caso você não tenha visto o vídeo anterior, eu vou dar uma recapitulada aqui para te ajudar durante o processo. Se você notar, eu sempre começo com um tom de cinza médio. Esse tom de cinza médio, ele pode ser para desenhos mais em preto e branco. Eu gosto de utilizar um tom de cinza médio. Esse tom de cinza médio pode ser um tom de cinza mais voltado um pouco mais puxado para o preto ou mais puxado para o branco, que significa que eu vou ter um tom de cinza mais claro e um outro tom de cinza mais escuro. Isso não é uma regra 100% que você deve escolher para fazer os seus trabalhos, mas é muito importante para você ter uma margem de segurança caso venha acontecer algum defeito, alguma parte do seu desenho fique errada. Então lembre-se sempre disso, sempre que você for começar um desenho com tons de preto, tons de cinza, tons de amarelo, tons de azul, enfim, você deve utilizar um tom médio. É um tom que fique nem muito escuro e nem muito claro a ponto de representar a luz ou de representar a sombra. Com essa base você vai conseguir fazer os seus trabalhos com muito mais assertividade, o seu desenho não vai ficar torto e você vai conseguir aí ter uma visão mais ampla e mais detalhada do seu trabalho. Agora que você aprendeu qual o tom você vai usar para começar o seu trabalho, é muito importante que você se atente em um detalhe muito importante. As primeiras partes da pintura, que é a primeira camada que geralmente aplicamos no nosso trabalho, após riscar todo ele, é uma camada de visualização. Eu gosto de fazer essa camada de visualização, que é uma camada de preenchimento de áreas grandes, um preenchimento onde eu não vou me atentar nos detalhes, nas texturas, nada disso. Eu vou simplesmente pegar o meu tom médio e vou aplicar na minha arte por completo, para mim ver a estrutura do meu desenho inteira. E aí, com base nessa estrutura inteira, eu já vou pegar os meus stencils e já vou ir definindo alguns lugares onde não pode ter overspray. Dessa forma que eu for aplicando na minha arte por completo, eu já vou ter aí uma visão geral do meu trabalho e vou saber se o olho ficou torto, se a boca ficou com o efeito que eu desejaria ou com o efeito que eu gosto que ele tenha, e assim eu vou implementando mais detalhes ao longo das camadas. Essa primeira parte é a parte fundamental onde você deve achar a estrutura do seu desenho
E aí, com base nessa estrutura, você vem aplicando os efeitos e as texturas, a luz e a sombra. Parte 2, melhorando o acabamento. Após você ter feito a aplicação dos tons do seu tom médio no seu trabalho por completo, agora vamos avançar para uma parte mais delicada. Essa parte aqui vamos utilizar um tom de cinza. Geralmente o tom de cinza você pode usar um pouco mais escuro, ainda não é um tom mais próximo do preto 100%, mas deve ser mais escuro que o tom médio que você utilizou. Por isso é muito importante você utilizar um tom médio em 50% de branco e 50% de preto. Assim você evita ter uma margem de cálculo aí um pouco mais errada. Com essa fórmula, você vai conseguir aplicar uma próxima camada da sua pintura a ponto de você ir acrescentando mais detalhes, mais elementos na sua arte. Você vai deixar sua arte muito mais rica visualmente, com mais detalhes, e isso vai fazer com que você tenha um processo mais simplificado. Ao invés de você fazer tudo de uma única vez, aplicando desde a primeira camada, com esse processo você vai conseguir fazer o seu desenho de forma muito mais rápida. Com esse tom de cinza um pouco mais escuro, é muito importante que você não venha fazendo da mesma forma que você fez a primeira camada da sua pintura, utilizando o tom médio. Aqui o mais importante é você focar em alguns detalhes a mais que você não se concentrou anteriormente. Por isso que utilizamos um tom médio, geralmente um pouquinho mais claro, pois com esse tom agora de cinza mais escuro, vamos ampliar a qualidade do nosso trabalho, acrescentando mais detalhes, mais elementos, principalmente nos detalhes do cabelo, onde ele precisa ter ali uma definição maior dos fios em alguns locais. E isso eu vou fazendo a partir desse tom que eu estou utilizando agora, que é um tom mais escuro. E com esse tom mais escuro, temos também ao mesmo tempo que tomar cuidado com o overspray para não apagar os detalhes que a gente fez anteriormente, a pintura anteriormente. E assim vamos ampliando a qualidade do nosso trabalho. E quando falamos em um desenho realista, é muito importante que a gente se atente na luz e sombra ao mesmo tempo, pois a forma como a gente está pintando, utilizando o nosso aerógrafo, o tom que a gente está utilizando, pode acontecer de ter muito overspray durante nossa pintura. E isso pode ficar evidenciado, mesmo que seja apenas uma poeirinha de tinta. E como a gente agora está trabalhando com um tom mais escuro, é muito importante você tomar cuidado ao realçar os tons de sombra do rosto da nossa personagem, da nossa referência. Pois se a gente marcar demais, a gente vai passar uma impressão totalmente oposta do que a gente está vendo na nossa referência. Por isso, você deve trabalhar de forma muito sutil ao realizar a luz e sombra na parte do rosto do personagem. Na parte do cabelo, tudo bem, você tem uma margem ali de segurança onde você consegue corrigir de forma bem simples e prática. Após ter feito toda a parte de aplicação de luz e sombra, utilizando o seu tom mais escuro, um pouco mais escuro, fez ali a parte de acrescentar alguns detalhes a mais na sua referência, agora é muito importante você saber também que você deve preservar a área de iluminação, aonde a luz pega na nossa personagem, na nossa referência. E se você aplicar esse tom, mesmo que seja um pouquinho de overspray, você pode causar uma impressão totalmente oposta quando a gente aplicar a cor branca. Pois se você não viu o vídeo anterior, eu falei que quando a gente aplica um pouquinho de tinta e causa overspray para uma região, e aí com a outra cor mais clara a gente aplica um pouco de overspray, essas cores elas se misturam entre si. Isso visualmente, pois as partículas de tinta ficam tão próximas uma da outra que a gente acaba vendo um novo tom ali. Então, para isso não acontecer, é muito importante que você evite o máximo de overspray nas áreas de iluminação onde a gente vai aplicar a cor branca. Após você ter feito toda a parte de sombras, a parte de definição, acrescentação dos detalhes e preservou a área de iluminação, agora com uma cor branca 100%, você vai aplicar apenas aonde a luz bate 100%, conforme você está vendo no vídeo, pois
Se você aplicar esse tom branco na sua arte inteira, não deixar a cor do fundo aparecendo, como nossa base de fundo, ela tem um tom, não é branco, é um tom de cinza bem claro, bem fraco, a gente não precisa aplicar o branco na nosso desenho inteiro. A gente aplica somente nas áreas onde a iluminação é 100%. Se você estiver aplicando, fazendo esse desenho em uma folha branca, aí você não precisaria aplicar essa etapa, pois o cinza médio que você aplicou já ia dar o overspray necessário para você, necessário que deixaria a sua arte como a gente vai deixar agora. Então, esses são detalhes muito importantes que você deve se atentando ao longo das camadas e ao longo do processo de pintura. Assim você vai ter um acabamento mais profissional e vai ter etapas sequenciais que uma funciona encaixada na outra. Então, caso você não se lembre, volte o vídeo novamente para você conseguir seguir esse mesmo processo e ter um acabamento aí bem mais profissional. Parte 3. Finalização. A finalização da nossa arte é a parte mais importante e a parte também que vai definir se o seu trabalho vai ser um sucesso ou se ele vai ser um fracasso. Pois existem pontos muito importantes que você deve se atentar e que você também não deve cometer erros que muitas pessoas acabam cometendo, pois aqui a gente vai utilizar tons bem mais marcantes e aqui é onde que vai definir a qualidade do seu trabalho. Para começar, geralmente eu gosto de trabalhar com uma cor preta. Para trabalhos preto e branco, eu vou utilizar sempre por último o meu tom preto 100%. Só que essa diluição desse preto, eu não vou deixar ali o mais próximo ali para ter uma cobertura 100%, pois eu quero um preto sutil, eu quero um preto que não tenha tanto overspray a ponto de ser visualmente perceptível apenas aplicando uma única camada de tinta. Eu quero um preto bem diluído. Quando eu falo bem diluído, é bem diluído mesmo, é tipo 20% de tinta e 80% de diluente. Dessa forma você vai ter apenas uma coloração ali e essa coloração é o que vai fazer a gente ter aí uma cobertura mais delicada. E essa coloração mais delicada é muito importante para a gente não apagar as camadas anteriores que a gente fez. E como a gente aplicou um tom de cinza anterior bem mais escuro, apenas uma poeirinha desse preto vai ser o suficiente para contrastar todo o nosso trabalho. Por isso a gente começou escalando os tons. A gente não começou direto com o preto, pois a gente teria que ter um preto bem mais forte para conseguir fazer todo esse processo. E com essa degradação de camadas, você não vai precisar utilizar o preto 100%. Geralmente eu gosto de utilizar as tintas translúcidas. Caso você queira saber mais sobre as tintas translúcidas, eu vou deixar o link aqui na descrição e lá eu te explico como você faz para ter acesso e como você faz aí para utilizar essas tintas. A vantagem de você utilizar as tintas translúcidas é simples e objetiva. As tintas translúcidas não deixam o overspray tão perceptível a ponto de você ter que diluir sua tinta a níveis extremos, como eu estou te ensinando. Com a tinta translúcida, eu posso preparar minha tinta normalmente e utilizar para fazer os meus trabalhos, como eu sempre venho fazendo, utilizando uma tinta normal. E ela não deixa essa margem de overspray danificar o nosso trabalho. Então ela serve como uma margem de segurança para a gente fazer a nossa pintura normalmente e ela não marca o nosso trabalho, apenas acentua as áreas claras que a gente necessita acentuar. E outro ponto também muito importante que você deve vir utilizando é a utilização dos stencils. Os stencils de shield, desses que eu estou te mostrando durante o vídeo, é muito importante que você utilize sempre, independente do tom que você está usando, é muito importante você utilizar para demarcar regiões que tenha um corte bem acentuado, onde você precisa de uma definição circular, como eu mostrei aqui nesse vídeo, e esses stencils vai ser sempre o seu guia
para você definir pontos estratégicos no seu desenho e manter toda a estrutura uniforme como a referência te mostra. Seguindo todos esses passos que eu te mostrei, você vai ter uma arte 100% profissional. Com esse processo, você vai ter aí um trabalho digno de ser vendido, de ser comercializado, seguindo apenas 3 passos importantes de começo, meio e fim. Se você tem dificuldades para fazer os seus trabalhos, é muito importante você seguir cada etapa devagar, minuciosamente. Esse trabalho eu fiz, levei apenas 2 horas do começo ao fim. Então, se você quiser ter uns trabalhos bem legais como esse, é muito importante você seguir ponto a ponto, saber como trabalhar com as cores e como utilizar o aerógrafo para fazer os detalhes minuciosos. E para finalizar, depois de todos esses passos, de todo esse processo, sempre que você fazer um trabalho monocromático em preto e branco, você tem 2 opções para fazer e deixar ele mais atrativo. É a aplicação do fundo. E aqui eu vou te dar 2 conselhos que eu gosto de utilizar. O primeiro é você utilizar um tom colorido. Aí pode ser um amarelo, azul, vermelho, enfim, a cor que você quiser. Você geralmente aplica uma cor próxima da referência, se for colorido, mais forte, e faz um degradê mais suave em volta, como se fosse um círculo. E depois você pode utilizar a segunda opção, caso você não queira utilizar o colorido. Você pode fazer em tons de cinza. Só que geralmente tons de cinza, para você não apagar todo o seu trabalho, deixar o seu desenho fora de foco, é importante você fazer um tom de cinza mais claro, próximo de áreas escuras, e depois fazer o tom mais escuro fora do desenho. É como se você fizesse uma pintura chapada, colorida, igual eu mostrei aqui, igual eu estou te mostrando, aplicando o amarelo. Você pode reparar que o tom em volta da personagem é mais concentrada. Utilizando os tons de cinza, você vai fazer o tom de cinza o inverso. Você vai fazer um tom de cinza mais claro perto do personagem e mais escuro em volta, como se tivesse uma luz por trás do personagem, acentuando toda a silhueta dele. Então, com esse detalhe, com esse processo, você vai ter um trabalho bem profissional. Agora é só você seguir, aplicar todas essas dicas, todo esse conteúdo, todo esse processo que eu te mostrei, e você vai ver que fazer um desenho mais realista não é tão difícil quanto aparenta ser. O que você precisa saber é o começo, o meio e o fim. E foi o que eu te mostrei aqui nesse vídeo, passo a passo. Agora que você aprendeu todo o processo de execução dessa arte mais realista, se você quiser continuar aprendendo mais técnicas como essa, eu vou deixar o link aqui na descrição dos cursos Brush Week e do meu curso Mask Free, onde eu te ensino técnicas avançadas de pintura, de utilização de stencil e de execução aí do seu aerógrafo para fazer desenhos mais à mão livre. E é muito importante que, se você gostou desse vídeo, que você deixe o seu like embaixo do vídeo para que eu possa saber se você está gostando desses tutoriais, desse processo de pintura. Se por acaso você não gostou desse processo, deixa aqui no dislike, que é muito importante eu saber, para assim eu continuar trazendo novas dicas e melhorando sempre a qualidade aqui do conteúdo. E se você não é inscrito, por favor, se inscreva aqui no canal, clicando no botão vermelho bem grande aqui embaixo. Assim você será notificado dos próximos conteúdos que eu vou trazer, e aí você vai evoluir ainda mais a qualidade dos seus trabalhos. Se ficou alguma dúvida referente ao processo de pintura, você não consegue, está com dificuldades na utilização do aerógrafo, me diga aqui nos comentários, pois os comentários é onde eu vou te ajudar prontamente e também é onde eu vou trazer novos conteúdos mais pontuais para que você evolua aí nas suas artes na aerografia de forma bem mais prática e simples. Então eu vou ficando nesse vídeo por aqui, um forte abraço, até a nossa próxima aula.